Meio porque essa história com esses factos, com a Riley, e depois essa construção associada ou associativa, a palavra existisse, com esse filme, não, os vírus aqui, por tecnologias, são também códigos maliciosos, não é? Antes de mais, historicamente, isto é um problema semântico, é uma treta semântica, desde o início. Quais vírus é que existem nos computadores? Não existem vírus, não são corpos vivos, mas chama-se vírus. É códigos maliciosos e é o resultante dos códigos maliciosos. É sempre esta treta semântica de destruição, de caos. Toda a gente acha imensa piada chamar vírus desde o princípio desta indústria. Quais vírus? Deve haver uns nas partes mecânicas das ventoinhas, quando andam a rodar em ambiente e apanham palhas do ar, e depois aquilo desenvolve lá uns cultivos de bactérias e não sei o que, se cá há vírus também, só vê vírus à volta, está a ver, mas não, isto é. Cá nunca morreu ninguém por causa disto, não é? Nem teve ninguém uma doença por causa de uma ventoinha que agregou na sociedade um vírus ou uma bactéria que fosse, ou uma colónia de bactérias, ou seja o que for, não sei. Não é? Mas esse filme onde aparecia a imagem, aparecia a Riley, e depois tirava a camisa e para a cama, ele era polícia, e depois ela roubava o polícia, e depois ficava infectada, ou já estava infectada, porque aquilo era um vírus, porque se apanhava, pegava-se no telemóvel, aquilo tinha uma agulha, está a ver, do género, não sei, espetava, injetava o vírus, e morriam, agora é que eu me lembrei, morriam deitando um sangue negro pelas narinas e não sei o que, aquilo era rápido e tem, era como os Covid, está a ver, na fantasia dos Covid também morriam todos, de um momento para o outro, ou quase. E isto está retomado depois, nesse upgrade que fizeram da Coordeners, no tempo do início da guerra Ucrânia, da fantasia da guerra Ucrânia-Rússia. Não é? Em que o Coordeners, que era já um filme que já existia, leva um upgrade em que estão as raparigas como prostitutas em vitrines, que também já estava introduzido em cena por outro filme, um remake do Blade Runner. A ver como é que as coisas são. Agora meteram um miúdo. Eu quando vi aquela imagem disse, queres ver que lhe cortaram a cabeça? No choque, aquilo é filmado, vê-se um miúdo. E de repente há outro que entra pelo outro lado, deviam estar a aquecer na pista de gelo ou qualquer coisa, e chocam e a câmara nem vê. Na câmara que eu vi, nos Jogos Olímpicos, não sei, Beijinho ou não sei onde. Quer dizer, gostaram que o rapaz tiveram um choque e como ia com uma posição elevada do pé, lhe cortou a cabeça, porque é um tempo que está em cima da mesma, só porque vocês estão sempre a reunir no meio disto, de um crime de roubo de uma criança, não. Escravatura, expoliação e extermínio. Só contra mim estas coisas. Metem um acrescente narrativo na Cor de Neige, que são elas nas vitrines, como na visão do Blade Runner, não é? Já depois do Apocalipse, bem, aquela sociedade estranhíssima, mas possível, parece-me possível caminho, não é? Como muitas outras visões artísticas. Eu gosto do trabalho do Ridley Scott e gostei do Blade Runner. É? Até esta história desses anjinhos que andam aí, do Aura Bloom, e já havia aí uma coisa qualquer sobre a especificidade do sangue RH- negativo e não sei o quê, também pode ser transposta para os robôs verdadeiros, aparentemente de carne e osso. O detetive casa com um robô. Depois no remake há outro robô que já não é a mesma, que foi o coração quebrou-se. Porque não há robôs, não é? São pessoas, são atores, está a ver, têm carne humana. Bom, e metem aquilo que começa com as raparigas nessas vitrinas, não sei se isso existe, existia em Amsterdão, na Red Light, por exemplo. Não com aquelas linhas modernas arquitetónicas que se via nesse filme de animação. E de repente há uma aproximação à Cor de Neige e vê-se o sangue negro a escorrer-lhe das narinas e das orelhas,
Nananina. Isto é equivalente a essa imagem que eu vos estou a falar do tempo de Covid. Isto é o episódio desta sombra global narrativa seguida aos Covid, é a guerra. E depois metem aqui um dos primeiros episódios da guerra, onde o TPI está presente, aparentemente celebrado, é reprodução de um cenário da Cortenês, como eu vos disse. É reprodução, é aproximado. Vi um aviãozinho, esse aviãozinho retangular, não sei o quê, disseram, o TPI vai lá investigar não sei o quê de abuso, ou não sei o quê, uma coisa de instalação industrial e não sei o quê, com comboio. Isso era o filme, eu vi aquilo. Agora estão a montar esta coisa com o TPI, inclusive, relativamente a um filme com estas coisas do tempo da pandemia. Isto é verdade, meus senhores. Online é verdade pelas imagens, as narrativas, as fantasias, as ilusões, seja o que for. É o mesmo valor. Um sangue negro que sai. Assinado aí nesse aspecto do aviãozinho branco, com essas linhas perpendiculares, retangulares, parece uma caixa de sapatos. Disseram que era o TPI, que ele estava lá a investigar um abuso, não sei o quê, das guerras. Já. Não sei o quê. Porquê? Porque é um avião de uma forma da Guerra das Estrelas, da saga do Lucas, portanto, tem estas coisas dos valores Japão e LM, não sei o quê, os supercries, os computadores, os supercomputadores, as mesmas coisas que se estão aqui a discutir outra vez, não é? Continuam a ser, acho eu, de alguma maneira, não só, mas também, não é? Os domínios desta guerra, desta destruição. E depois tem esses reflexos que ligam essas coisas, essas tragédias, 9 de 11 e Japão e não sei o quê. E depois, o que é estranho nisto, como eu vos dei conta, quando vocês me infectaram aqui ainda hoje, ninguém me responde neste país se isto é uma questão de saúde pública em termos das águas públicas ou não. Para mim, ou vos prendo de todos, alguém vos prende de todos, eu não posso prender porque não tenho mandado para isso, ou matem-se todos, parece que tudo louco. Nessa infecção, um pequeno autocarro amarelo, ao chegar à Assembleia da República, nesse dia, sabem como é que é? A Assembleia da República está a uma altura, sei lá, o teto daquilo, o telhado, não é? Mais a escadaria, não sei o quê, 50 metros na vertical. Depois as casas do outro lado da rua, do bairro, são mais baixas, ficam mais baixas. E passa um avião parecido a arrasar esse bairro, mais ou menos numa direção que podia ser a do aeroporto, mas não tem lógica, para já não é rota de aproximação nunca ao aeroporto, depois pela altura. Eu perguntei-vos, isto foi, o que é que vocês fizeram? Meteram um drone gigante aqui para construir esta ilusão de que era um avião do TPI que vinha a Lisboa, e se foi isto, com que objetivo no meio de uma cena que resultou uma infecção? Vocês nunca respondem a nada. Uma ilusão no âmbito de um ataque que foi dirigido a mim, essa infecção, com alguém que era médico, ou devia ser, que estava lá, aquela hora, já não havia máscaras, era pós-Covid, não havia máscaras daquelas que as pessoas davam todas, como se aquelas máscaras pela malha pudesse alguma vez proteger algum vírus, como eu logo vos perguntei, como é que é? Qual é o tamanho do vírus? E era uma máscara ainda por cima grossa, quer dizer, eventualmente até de médico ou hospital, e era uma senhora com uma certa cultura, via-se pela forma que estava vestida, de outro meio, que nunca anda nos autocarros, aqui esse pequenino amarelo que parte ali de Alcântara, às 7 ou 8 da manhã, ou 9 que fosse, de um sábado. Portanto, era um observador do efeito se havia infecção ou não iria haver infecção. Foi a minha leitura, como eu vos disse. Portanto, passarem-me um avião de TPI por cima, que isto é impossível, não passam aviões ali, ninguém aproxima-se à pista de Lisboa ali, porque depois há prédios muito mais altos em quarteirões, outros no eixo, naquele eixo, era, não é? Mas, como eu vos disse, nesta história da Expo há 2 anos já, não é? Na AGES e na Microsoft e no reaparecimento do monstro e numa queda no helicóptero e mais o mar de sangue no Martinhal e mais não sei o quê e mais não sei o que mais. Eu senti esse cheiro outra vez, como também vos dei conta, e chequei-o. Não era só no autocarro onde eu vinha, que era um autocarro grande, como mas chequei pelas pessoas que estavam, vocês estavam a sentir este cheiro cá fora, lá fora está a cheirar assim.
há obras ali na rede de esgotos ou das canalizações. Tem havido neste tempo esse cimento. Não é? Bom, em termos mais simbólicos, isto é, este cheiro é o Alô de Nucais. Alô de Nucais quer dizer corrupção no cinema americano e na história americana. E nas docas. Portanto, são espaços ao pé dos rios. Não é? Tanto aqui como na América, em Nova Iorque, ou no lado qualquer. Não é? É o que isto diz, antes de mais, independentemente das vossas mil fantasias com que vocês multiplicam estas coisas para criar um enredo, um imbróglio ainda pior e mais negro. Pois, as pessoas não fazem também perguntas certas porque estão completamente embrulhadas desta maneira, alucinada. É um novelo aqui, mas depois dá um nó aqui, outro nó acolá. As pessoas até terão mais dificuldade estatística em fazer perguntas, porque nem percebem o que é que se está a passar. Isto também é a realidade do plano nazi, a realidade de implementação a força do nazismo e desta destruição, da ordem do caos. Alguém tem dúvida? Que é assim que a coisa está a ser montada? Está a viver? Não é montada, é como se está a viver dia a dia, segundo a segundo. Cada vez mais imbróglio, 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 blá, 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 tudo retorna embrulhado já de trás e me põe mais um nó e dois nós e um laçarote. É cada vez mais difícil destrinçar as coisas. Para além de que tecnologicamente também a evolução tem permitido ainda mais este caminho de dificuldade, aumentar, potenciar a dificuldade de compreender a realidade. As próprias tecnologias e redes. Isto é novo. Também neste sentido. E está a criar muito mais confusão. Como está a criar confusão em termos dos roubos, que é o que se passa aqui. As motivações, eu não acho que haja aí, já vos disse isto há uns anos, mas já há países com projetos nazis, mais ou menos encapotados ou descapotados. O que se passa é que está tudo a roubar. Isto está a chegar a um ponto em que aparecem um Hitler ou dois ou três e pum, e começa a guerra a sério. E acaba tudo. É o como eu vejo a coisa, como estou farto de vos dizer em detalhe porque é que eu vejo a coisa. Entretanto, isto é roubo. Não é? Portanto, rouba-se tudo, as pessoas nem compreendem as coisas. Quando, por exemplo, os telemóveis passam a fazer transações, pagamentos desta forma, neste contexto de falta de segurança em todas e qualquer transação bancária e financeira, e interpaíses, e comércio, e pagamentos externos e recebimentos externos, não é? O roubo e o caos, porque o caos e o roubo andam associados, não é? O caos proporciona o roubo e o roubo cria mais caos, potencia o caos. É um casamento. São duas entidades casadas. Não é? Isto está um desnorte completo em termos de finanças, não é? Ou é tudo fantasia, as dívidas públicas e o caraças. Tenho aqui um maluco, primeiro-ministro, que me fala metaforicamente o que eu posso entender da expoliação do meu património. A dividir, a anunciar que divide pelos gangsters todos e que tem um rendimento, não sei o quê, disfarça-me isto de uma aparente negociação e tetos negociais de rendimentos de salários mínimos. Isto é verdade, meus senhores. Pergunta, então como é que é? Está-me a ser simpático a dizer que sabe que é assim com os gangsters ou ele é um gangster? Vocês não respondem. O que eu vejo é continuar a espoliar e a roubar todos os dias. Não é isto que se está a passar na vida de cada um, seja a que nível for, naquilo que faz ou tenta fazer. Alguém consegue fazer uma conta direita hoje, do princípio ao fim. Uma coisa que, nesta sombra que vocês criaram no Médio Oriente, globalmente falando, o ano passado, os últimos meses do ano passado, já vão entre 6 a 3, mais 3 ou 2 que sejam, 9 meses, uma gestação. Como vos disse, até meteram aí cartazes de Israel a dizer que estavam no tempo das eleições e da Europa, da Áustria, não foi também. Um partido da Áustria que ia concorrer, está a ver? Ao partido austríaco dos novos economistas, escolas economistas e não sei o quê, os cheques sociais e não sei o quê. Na zona do Arco Cego, Campo Grande, Campo Pequeno e Arco Cego, está a ver? E o cartaz de Israel disse aquilo que eu vos disse, que para mim faz todo o sentido. Eles dizem, estamos a viver como reféns. Mas, senhores, o problema é que continua a passar mais de 9 meses uma gestação
que sejam 9 meses. E para já eu fui roubado outra vez o ano inteiro. Tudo que estava a fazer e que nem consegui concluir e tudo estava feito. Mas não roubam só online, é sempre offline e online. Então alguém continua a fazer mais-valias. Sempre assim, ao longo de 20 anos. E 9 meses que sejam depois, continua tudo refém desta merda toda. Como é que é? Vocês não vão a lado nenhum, vão à morte. Não é? Isto são evidências da vida diária de cada um, acho eu. Da realidade. Continua tudo refém desta. Os todos, e os céus, e cortam, e não sei quê. Alguém tem estas coisas, isto é, o problema é isto, o ouro hoje. É toda a data já. Isto já não é só informação, ou conteúdos de entretenimento, ou musicais, é toda a data. O negócio da destruição está nisto. Este caos permite este negócio transversal de todo o tipo de data, que se torna cada vez mais valioso. Aquela que é confiável. Pois matam as pessoas que fazem coisas confiáveis, já que tinham oferta perfuso. Está a ver? Mas este é o caminho, é a realidade. Trafica-se todo o tipo de data, em total impunidade, sem resposta das sociedades eficaz. Dizia uma variante da senhora Úrsula, um bocado nem vi. Não sei o que, Portugal e os direitos de defesa, não sei de quem é acusado. Mas não respondem a nada. Não falam com ninguém. E depois põem-se todos os dias nestes psicodramas com evoluções de tonalidades dramáticas que a pessoa nem percebe. Guitarras e dinheiros para a Hungria e mais não sei o quê. Não pode ser, mas miúdo ou não. Só se houve um tremor ou não houve na Itália. Houve alguém que veio para aqui projetar que não sei o que tinha seguido um presidente, até às Caldas, que é onde ela estava, segundo diz a notícia. Eu acho que eu não ouvi uma coisa qualquer de um falácio. Nem sei se era aplicável a isto, se era outra qualquer projeção. Porquê? Porque tem uma certa lógica, porque eu disse que ela estava a falar ao telefone com a mãe e de repente a mãe deixou de ouvir, ou não sei o quê, está a ver? Por isso é que eu não sei o que é que isto é. E tinha seguido um determinado presidente, portanto, deveria alguém que seguiu alguém que viu o quê? Para estar a abusar o quê? Pois isto já desapareceu, não há nada mais sobre isto desde há 2 dias. E depois amanhã ou daqui a uma semana volta com mais não sei o quê, mais não sei o que mais, e outra história já misturada com outra. E depois faz mais uma desgraça qualquer, não é? É assim que a coisa está. Meus senhores, tem que haver respeito das leis editoriais de comunicação pública e tem que haver uma postura rigorosa nestas matérias, é o que eu estou farto de vos dizer. Vocês deixam fazer estas coisas todas impunemente. Mas isto passa nos mídias. É, ponto final na conversa, enquanto esta coisa for assim, a cansar, não é? E depois, ou há regras e são respeitadas, e quem não são respeitadas levam penaltis, ou seja o que for. É assim que as coisas funcionavam. Esse cartaz da Áustria, do Partido Novo, da Escola dos Economistas, ou não sei o que apareceu aí na campanha, em frente ao Campo Grande, ao Campo Pequeno, na Praça dos Gestores, mesmo na margem do Arco do Cego. Passado não sei quanto tempo, uns poucos meses, houve uma matança numa escola, entrou um tirador e deu uns tiros e matou umas crianças, ou uns estudantes, 3 ou 4, ou assim. Uma pessoa pergunta, mas o que é que está aqui a fazer um cartaz de um partido da Áustria nas eleições portuguesas? E vocês não respondem. Depois, os follow-ups são estes, diferenciados no tempo. Eu, quando vi essa notícia, passado uns meses, isto deve ter alguma coisa a ver com isto, não? Mas a nossa percepção da realidade é somar as coisas que a gente vê e não sei o quê, e que vive e que vai percebendo ou não percebendo.
Então faço uma pergunta desta movimentação aqui nacional. Tenho um partido, tenho um cartaz de Israel a dizer que estamos todos a ver reféns em casa. É o que estamos, continuamos a estar. Em todo lado do mundo, não só Israel, acho eu, em muitos lados do mundo. E tenho um cartaz de um partido austríaco e pergunto: o que é que se passa? Não há resposta. Depois vejo mortes e isto não é normal. Haver um cartaz de um partido austríaco aqui, não é? Com, com escritos em português. Um cartaz de um múltiplo também. Um múltiplo gigante. É assim que a coisa está. E as consequências. E como é que isto se enrola? Depois no tempo e volta, pim, e a pedra rola e tum. Como vos disse, esta é a parte estranha para mim, é porque quando vi a imagem dessa rapariga que vocês mataram agora, se mataram, italiana não sei, eu lembrei-me de uma outra rapariga, que eu não sei se que era terceira italiana ou não, como vos dei conta, não, como passos que. Isto é sempre assim, mas eu estava naquela paragem e de repente passam três carros da Carris que foi preparado, inclusive com o Carris, mais uma vez. Esta loucura. E esta corrupção, não sei porquê, com que interesses, quero eu dizer, neste caso, tem sempre estes meios todos, está a ver? Como eu percebi, porque cheguei a entrar para um, ou entrar para outro, ou entrar para outro, não sei. Mas, senhores, isto é assim que a coisa está. Com estas capacidades de construção cotidiana na cidade, nas cidades, estes níveis. Mas, senhores, não pode ser, não? Não sei porque é que me lembrei da outra, porque a outra ficou atrás de mim. Havia umas que apareciam assim, estavam como se estivessem vindo atrás da paragem mesmo, da estrutura da paragem. Aquilo para mim tinha um sentido que estava aí constelado, não sei o quê, do Irão, não sei o quê, as raparigas tinham sido proibidas de ir ao jardim, que eu acho que era metafórico, era provavelmente, eventualmente, estarem a navegar em sítios, não sei de quê, ou não sei o quê. Bom, foi o que eu entendi. Grosso modo, como é que eu posso entender mais ou verificar este entendimento? Não posso. Então, estou no Irão, não conheço iraneses, conheci uma rainha iranesa no princípio deste crime. Belinha. Nunca mais a vi. Vi uma vez depois, ainda neste crime. Continua, não é? Vocês são malucos. Até à cola. E, e, e quando há os cirurgias, tem esta, para mim, este tom que está aí constelado nas notícias. No inferno, das sombras globais. Isso é aparentemente uma coisa do Irão. Mas eu tive esse espelho aqui. E depois houve uma, não sei se era mais crescida, se calhar tomava conta das outras, não sei. Que teve, que aparece por trás e fica por trás e fala. E eu fiquei fascinado. Quer dizer, não fiquei fascinado, fiquei. Ah, que bela voz, não sei o quê, ou qualquer coisa que ela disse, ou um comentário no meio da. Porque foram-se aproximar, parecia que olhavam assim e depois fugiam outra vez. Está a ver? Mas é um jogo de adolescentes, não é? Não sei. Depois vieram três autocarros e depois não sei, começa a somar isto depois, não é? Não sei porque veio-me essa rapariga à cabeça, nem sei, nem vi a cara, não é? Quase acho que nem vi mesmo a cara, quando eles entraram, depois as raparigas entraram, eles não tocam, se calhar só Erasmus, cá, não sei quem, deviam ser Erasmus, podiam ser Erasmus, está bem? É tudo assim. Vem-me à cabeça isto, não sei explicar porquê. Deve haver alguma relação, não é? Alguém saberá. Se for de importância saber se mataram alguém ou não, se houve um tremor ou não. Nem sei se houve danos, nem do grande, nem Itália ou não. Nem vi nada aí sobre Itália. Chamou a atenção porque na notícia da morte dessa rapariga, dizia à mãe, um anjo que tinha partido cedo demais, ou não sei o quê. Dizia à mãe, eram palavras atribuídas mais ou menos assim. E está aí um anjo, há umas semanas que eu reparei, por causa destas janelas aqui, as cortinas têm sempre mais fechadas, mas houve uma insistência em ficarem abertas durante uns dias e eu chegava e havia uma fotografia de um anjo ali. Não sei se lá esteve a fotografia ou não, porque foi a primeira vez que o vi, mas agora chama-me a atenção nesta soma. Sei lá eu se é verdade isto, disto dizer da mãe, não sei, relativamente
quem perdeu uma filha, que pode dizer, tem lógica dizer isto, não é? Um que partiu cedo demais, não é? Mas tem esta relação factual que eu conheço e que me foi introduzida aqui. Porque aquilo está sempre fechado, com cortinas, não é? Para que eu não veja nunca quem lá está. Eu acho que eram diversos, não é? Um entra uns e saem, não sei o quê, não sei o que mais. É como é aqui no prédio, é assim. Não é? Depois nunca ninguém sabe nada. Mas houve uma certa insistência em deixarem uns dias o suficiente para eu reparar, ao entrar, que havia lá uma fotografia de um anjo. Montada, e nas possíveis subsomas daquilo que está montado é estranho em si, por causa das declarações desses juízes que foram atribuídas ao juiz da relação. Parece só que sabia ou que não sabia, não é? Se calhar a morte não foi ontem ou antes de ontem, foi há não sei quantos dias e vocês agora estão a pegar nisto com outro tempo e outras pessoas. Mas, senhor, vai falando, isto é assim na comunicação pública pelos factos. Portanto, investiguem, antes de mais, verifiquem sempre que é o que tem que se fazer da veracidade dos factos. Isto é tudo ilusões e mentiras e mentiras e ilusões, umas às cavadinhas das outras, para que as pessoas não percebam as responsabilidades. Pois é que toda a gente faz o que quer. Quem quer fazer mal, faz o mal que quer. Seja que nível for. Agora, isto é, mais uma vez, um caso onde há aí declarações e depois os advogados dizer que iam processar por causa das declarações no Facebook, dizer que tinha preferido ficar não sei, com o presidente, que tinha preferido ficar nas causas da rainha, que ela aparece morta, ou morreu, ou mataram, ou não sei o quê, causas da rainha, não é? Mas isto é na véspera. Esta notícia, portanto, isto aqui não há transcendência de verificar as coisas. O que é que eu vos disse sobre esta semelhança detectada dos processos de mandarem mexer dos papéis, como vocês neste estado de trigo, e com os pauzinhos e as chuvas no Oriente, e aqui fizeram com os paus que eu tenho ali no armário. Porque a coisa é esta, meus senhores, isto é crime. 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 Não se pode viver em nenhum país onde entram desconhecidos até nos quartos, a coisa chega assim, a ofensa diária, nos quartos a dormir com portas fechadas, para mexer nas malas. Não se pode. Ninguém consiga viver assim em lado nenhum. São crimes pela lei. Alguém tem que ser responsabilizado por isto e tem que ser ponto final nisto. É a mesma doença que está nas casas virtuais, que são casas onde as pessoas têm bens e não sei o quê, produzem coisas ou tentam produzir. Já chegou, há uma série de anos, às casas reais das pessoas. Não pode ser. São crimes pela lei. Quem responde em quem? 47, acabei de chegar lá. Os amoreiros hoje são um senhor simpático lá de segurança, me deu uma mão, porque aquilo está, a rampa estava cortada, quando eu entrei, estava lá e eu, pareceu-me por acaso, isto agora está cortado hoje, ou vai abrir, não sei, está cortado, não sei. Eu ajudo quando viemos, eu não, se calhar você aqui não está, como é que eu faço com isto? Estou, não sei o quê, estava. Lá me ajudou a trazer os sacos até ao táxi. Com as vossas colheitas impossíveis nesta infâmia deste país nazi. Continuo a pedir um mandato de capa internacional para o Primeiro-Ministro, para o Presidente, Presidente da Assembleia da República, todos retroativamente de 2007. Você faz prova destas coisas todos os dias. Agora mandam-me 2 faturas no mês, num próprio mês. Cansar nisto. Estava a secar o verniz, não sei o quê, mas aquilo já no outro dia já estava composto aquilo, portanto composto aquela rampa. Eu vi compor aquela rampa, tinha umas alcatifas até por cima, nas casas intermédias, ou só o quê, depois estava aberto, agora estava o verniz disso. No coisa. No chat continuam as prateleiras ausentes das carnes. Não percebo o que é que se passa com isto, vocês não fazem nada. Não sei se viu o Moedas Miguel que passou por mim com outra rapariga disfarçadamente. Foi lá entrei pela maison de luz do outro lado, a mesma coisa, estava com fome. Depois eu me fui passar de costas com outra rapariga para sair, porque eu estava naquela mesa alta já para o lado do CC. Isso, ele
Aqui vejo como se fosse tratado algum assunto. Das prateleiras, das portas de correrem arcas frigoríficas, não. E aqui agora ainda é verão, ainda é pior, não é? O que é que se passa? Comprei outros carregadores, mais baratos, que encontrei que são mais baratos do que o último, 16 euros. Por isso só pode-me tirar uma segunda via da fatura do último que comprei aqui há um mês, mais ou menos. Todas as empresas esta merda, há 20 anos, dá cá tudo. Ah, não posso, então pelo número de contribuinte não consegue aceder aí o histórico dos equipamentos que eu comprei aqui para alimentar vândalos, ginásios e ladrões. Não posso, só se fosse, como ela me explicou, se fosse cliente deles, tivesse clube, não sei o quê, ou uma inscrição qualquer, um papel qualquer que se obtém nas caixas e que não sei o quê. Que então sim, porque ficariam com o registro, de outra forma não tinham na base de dados, mas disse nesse portal eletrónico das ATs, das finanças públicas, tudo o que é comprado relacionado com números de contribuinte vai automaticamente para o fisco. Portanto, eles não têm, mas o fisco tem. Mas senhores, vão lá fazer a continha toda ao fisco e depois esse dinheiro na minha conta. Mais estes 16 ou 19 euros que eu comprei noutro trilhador agora. Pode ser assim. Não funciona neste país. Que notícia, não sei o que, de médicos tarefeiros agora. Mais uma variação no plot. Estamos, é para esconder tortura e homicídio. Também, mas também é real estas coisas. 4.600 tarefeiros, 250 milhões de contas. Não funciona isto. Vocês são completamente, aparentemente chafrados ou criminosos. Mais notícia num jornal que lá estava no escaparate. Disse o porta-voz que a ministra, não, a dizer sobre o campus, é a história que a Suécia falava há um mês, tanto, das crianças, baixar a responsabilidade criminal e metê-los. Isto será evoluções para campos de concentração, mas vocês têm que pôr as crianças a trabalhar, têm que ter planos para as crianças a trabalhar, que as crianças não têm, que não têm nada para fazer. Não é em campos de concentração. Senão daqui, depois de quando eles crescerem, os que sobreviverem, entram numa sociedade e vocês têm um país de gangsters, não é? E tiroteiros e pim-pim, etc. A ideia da funcionalidade, a praxis da funcionalidade da reforma, da educação. Antes da reforma, a educação e da correção. Explicar aos rebeldes e ensiná-los que não pode ser assim, a canzana, a vida, todos os níveis. Isto é uma coisa com resultados muito pouco positivos, não mesmo negativos do seu todo. Este planeta. E aqui, isto é uma solução, mas se cria uma sociedade de malucos e de gangsters e não sei o quê. Agora é preciso ocupar as pessoas, não é? As pessoas têm que trabalhar faz bem, além de tudo. Dirão, não há emprego, não há reformas, não há pensões, não há saúde, não sei o quê, não sei o quê. Pois, então, tarefeiros, não sei. Nem sabem escrever. Continuam-me aqui estes intersticiais a aparecer por cima de todas as notícias. Você nem consegue ler, isto tudo mal escrito. Recém, como é que era? Recém especialistas. Umas formulações que uma pessoa não entende. O que é que temos aqui a falar? Vocês são completamente chafrados. Pode ser, meu, senhores, assim a coisa não funciona. Esta bandalheira comunicacional. Porque as pessoas já não entendem as coisas e muito menos entendem desta maneira, só criam confusões. Quando há confusões e só aumentam confusões, não se resolve nenhum problema e cada vez menos se pode resolver, seja o que for. Nem que seja assim, ou assado, ou mais ou menos, não sei. Quanto mais confusão, menos consegue resolver qualquer coisa que seja. Foi o mais novo que pessoas diziam já uma vez aí, na altura que vocês andaram a mexer nos ar-condicionados do antigo conselho de ministros aqui ao lado. Também me pareceu que houve muitos ataques que parecia eu, não sei, vocês são malucos.
isto é, são guerrilhas sociais, não é? As pessoas mascaram-se, não sei o quê, para fazer estas coisas. Não sei se era isso, não. Não vejo disso. Deu desaparecidos aos condicionados, depois abriram as janelas, depois não punham novos, não sei o quê. Não sei o que é que se passa. Outra vez é a mesma coisa das instalações de Estado, de repente se tornam fantasmagóricas, como a PGR, por exemplo. Vocês não respondem nada. Eu tinha falado agora das questões da água. Não é, foi só saúde pública, não só na zona da Expo, como vos disse, e comprovei com outras pessoas, portanto, é que o cheiro existia mesmo, como também em São Paulo, antes. Há uma coisa aí em diversos sítios, não é? E, portanto, hoje tenho este jogo de sombra, não sei se era ele, se não era ele. Não sei, agora estamos aqui a pôr uma passagem de um fantasma, ou de um simétrico, ou de uma simetria, ou de um aliás dele, ou eu, ou caralho, que seja, não sei, mas senhores. Vocês construírem mais uma sombra com os duques de York, não é? Agora, recentemente, com esta história que tem a ver, de alguma forma, com a ideia de Frico, há valores ingleses nesta história desta matança, sei que houve matança. Hoje de manhã saio aqui, sincronizaram com certeza, até alguém avisa para não sei quem, sai esse caralho que é meio inglês, não é? Acho eu, desvirado. Com a rapariga, acho, não sei se é a rapariga dele, que olha para mim assim, como me mostrar a cara, era a cara da rapariga que estava aparentemente como sendo a esposa do príncipe de York, não é? Da casa de York, que estão, como eu lhes disse, ou não online, recebidos pelo moedas e o caralho, e pareciam que era uma fotografia de há 20 anos ou 40 atrás. Ele nem se via bem porque estava ocultado praticamente a cara. Depois havia outra fotografia, espécie de fotografia de há 40 anos, estamos a falar do quê, afinal? Pode ser, meus senhores. São máscaras, máscaras e máscaras. Comentários de circos, inferno e dolo constante a tudo, e a todos, a muitos, uma grande maioria. Então, continuam sem as portas nos proibidos. A mesma resposta sempre que me indica pela frequência da resposta repetida, que é uma manha qualquer. Não é? Não sei, quais dos leites, ou os dos queixos, diz-me algo assim, não, das carnes, não sei nada. Claro que sabe. Vocês continuam a fazer brincadeiras nisto, não onde estava sugerida aí uma coisa qualquer, meio italiana, pizzerias. Fala dos tremores, é uma investigação em curso ao filho da puta dessa cena. São crimes pelos mídias. Estava aí um vídeo no YouTube, alguém construiu um forno de coisa, e vi umas salvadoras de pingo. Agora, reparos nisto, tem aqui uma coisa que não tem sentido ter, depois não se pode tirar a grelha, não. Nem a grelha, nem a resistência, depois isto é assim, isto é português, fama. Não é? Isto tudo, os plásticos e não sei o quê. A placa das indicações do aparelho. Não há placa aqui de indicações do aparelho, há um autocolante, eventualmente, bem falando, que diz que é um 422FL, 230 volts, 50 Hz, 2000 de potência, Ou seja, vai a este ponto, meus senhores. Mais uma construção em curso. À conta de um crime de dolo de propriedade, num conjunto de fantasias intermináveis, num bailado cheio de hoje, no achar nestes últimos meses. Respostas. Cheque do DAT com toda a listagem destes equipamentos que eu tenho comprado na minha conta, e vocês persigam judicialmente quem é que anda por trás destas merdas. Para gastar mais dinheiro mesmo. Porque amanhã está aqui um cabrão qualquer que entra aqui todos os dias, até à noite a dormir no meu quarto, quando eu não durmo com a grelhadora. E para me precisar de esta merda, dizem-me que se paga ainda por cima. Você é escravo neste país para trás! Quero mandar de captura internacional contra o Presidente! E ao Presidente da Assembleia da República. Melhor com o contexto de uma sombra com os duques de York, o caralho, mortos em Lisboa, e a puta que pariu no Irete. Vem uma sombra lá. Eu disse no outro dia, já é a terceira vez que estou a dizer isto. Estão ali as carnes lá sem portas, já há mais de um mês ou dois. Ninguém me responde e aquilo continua da mesma. Foda-se. Vocês governam quem, ao caralho? O que é que vocês servem na construção destas sombras intermináveis que são crimes? Filhos da puta!
Isto aí, nos intersticiais hoje destes vossos fazedores de guerras e de sombras nazis, onde ninguém pode entender nada. Mais uma fantasia qualquer aqui, desta vez não é o pinche assim. Também estava no Moedas Miguel assim com os Duques de York, e não sei o quê, e com a Lagarde, e não sei o quê, e como assim, agora era assim. Você foda-se. Não é governo, é nazismo. Então, pá, isto vai até desde os catálogos, não sei o quê. Não há esclareção nenhuma, já não se escreve português. Placa. Tira a placa, não tira a placa da informação de produto. Não há placa nenhuma de informação de produto ali. Antigamente é que havia placas metálicas gravadas, algumas máquinas, com estas referências, que hoje são etiquetadas e embebidas por colas no próprio molde, ou quase, que diz isso que eu vos li agora. Vocês são nestes ou caralho, para além de tudo, ou quê? Não têm competência para nada. Continuo a insistir nesta questão, mas é sempre assim. Há 3 anos que andam a dizer há problemas ou não na Itália, não sei o quê, para além dessas construções fantasiosas no Eras Miguel, como Presidente da Câmara. Não vejo nada aqui de errado. No dia que vocês associam com crimes telecoms, crimes referenciados ao 9 do 11, e mais a morte de Diana, e não sei o quê. Vocês continuam com estas palhaçadas e não respondem. Quem é que da saúde responde imediatamente, do princípio ao fim, sobre esta matéria toda das águas? O que é que se passa? E quem é que abre imediatamente? Quem é que tem competência judicial administrativa para abrir esta água e proceder à investigação daquilo que eu vos expliquei sobre o que é que vocês encenam, quem, não sei, mas é fácil de saber porque eu acho que os fantasmas não entram em casa das pessoas para fazer estes crimes de vandalismo qualificado com valores de terrorismo e genocídio mundiais. Investiguem isso e abram uma água, se faz favor. Sois, mas encheram a pupila dos olhos dos raparigas, acho que eram estrangeiros, tinham de subir a rua livremente, a calçada, podiam vir a descer. Então diziam que vinham de uma festa noturna, mas não, era dia, tinham umas coisas brilhantes. Tinha de ser uma referência direta às auras Blums. Heidi Blum. Depois, logo embaixo em Alcântara estava um rapaz, assim, com uma ervilha metida, não sei o quê, ou surdez, não sei, não era um aerofone, acho. Parecia o rapaz do gelo, da história que vocês estão aí a montar com o rapaz do gelo, que eu apanhei, vi aquilo, fiquei, vi a imagem, porque não se vê a imagem, não se compreende, e o miúdo cai no chão, não há causa, assim, portanto, com as mãos na cabeça, disse que parecia que eu tinha cortado a cabeça, não é? Com estas fantasias de paralisias cerebrais e miúdos mortos e Covid, se seja o que for, isto é tudo ótimo misturado deles, mas eu fico preocupado com estas coisas sempre. Havia um miúdo lá que passou na paragem enquanto eu estava à espera, que parecia esse rapaz, veja lá. Alguém o terá encomendado, não é? Com algum objetivo em curso. Uma ilustração de uma surdez, não sei, o resultante não sei. A imagem é manhosa, é um acidente, portanto a câmara não. Percebo que aquela câmara não é pena, mas deve haver imagens de outras câmaras, porque aquilo é um campeonato mundial, portanto tem imensas câmaras, haveria câmaras onde aquilo se vê. E, portanto, mas a que está online é essa. Porquê? Em prol da clareza do mundo. Mas as pessoas ficam preocupadas. Depois estava outro no meio, nem sei se era ele, uma bandeira deste tamanho na cabeça. Nem parecia já essa situação, mas outra. É assim, é tétrico, está a ver? É guerra. Certamente que nesse, não sei que, pavilhão de gelo, devia haver muitas câmaras, e devem ter alguma câmara, nem que fosse um plano geral, deve ter apanhado aquilo no setor. O que é aquilo? Assim, a pessoa fica. Porquê? Porque há este contexto já que alguém construiu online. Outra vez esse rotacantes, de manhã já tinha apanhado da Ursula Bandina, e Portugal não seguia, hoje já não sei o que era, já não conseguia apanhar. Porque estas coisas, para mim, funcionaram assim, eu vejo estas expressões
destas pessoas que parece que vivem connosco, mas nunca vivem, não é? Mas todos os dias entram nas nossas casas. Cara. E tem uma reação emocional, evidente, não é? Porque também é uma reação emocional que está espelhada na face dela. Não é? O que é que agora? Veio uma bomba nuclear nos marcianos, é onde? Para a Alemanha, para aqui ou para onde? Mas, senhores, é assim que a coisa está, já não consegui apanhar, porque depois esqueço de não apanhar, porque fico, não é? Uma pessoa fica assim. Vamos ir ilustrando como é que estas coisas são construídas ao segundo por pessoas que têm responsabilidades políticas europeias. Mas isto não pode ser. Isto não é uma palhaçada política, foda-se. Explicar esse mistério que me acompanha, esse homem, esse ator, é sueco, não é? O ator do Tarkovsky na Nostalgia é sueco, aquele ator que eu já conhecia do Berman, não é? Ou não? Agora nem a certeza tenho disto, sei verificar, mas não. Acho que aquilo é sueco. Aliás, a paisagem é sueca, ou pode ser sueca, não é? Que tipo de paisagem? Não sei, essa história das roupas de mesa é um enigma, nunca percebi aquilo. Não consigo perceber porque é que alguém me deixou um conjunto de roupas de mesa, de serviço de mesa, que não eram as minhas e que eu tirei, não sei, devo ter reparado que havia ali qualquer coisa que não seguia, tirei-as, não ponho a mesa, não é? Há 20 anos não ponho mesas, acho eu, praticamente, poucas vezes. E estendi isso, nunca vi esta toalha não é minha. Nem sei se quando a vi aberta em cima daqui da mesa disse isto é a toalha do sacrifício. Nem sei se tivesse a consciência imediata, mas depois, pouco tempo depois, não sei, já bastantes anos depois, tornei a rever o sacrifício, já neste crime, e vi a toalha e disse, isto é a toalha que me puseram aqui. É assim. Vamos ver uma história qualquer, não é? Se calhar matou alguém e fez não sei o quê, umas guerras e não sei o quê. Aí quem venda-se, não é? Eu conheci, desculpa, não sei por ter desprotegido a Natasha Kinski, também fui clicar, um filme, não sei qual é o filme, eu tenho que se estava em português, tem os títulos, montam estas guerras e sombras e não sei o quê. Um plano de nudez de um filme da Natasha que tinha 13 anos, não sei qual é. Não sei se é ela que há um filme, aquele do Portel na América, do fotógrafo, não sei o quê, não sei se é. Acho que não é Natasha Kinski, mas é outra rapariga também. Muito novinha, não sei. Mas fui ver, mas não percebi nada. O outro, acho que as razões para dizer aquilo que diz, eu gosto de ver, mas acho que é um homem sério. Também gosto de ver. Tem aquela capa da foto 200, não é? Em que ela está deitada com dois aspectos, a tentação da vibra, não é? Que vai entrando no ouvido, e toda nuzinha, uma capa descabrável, portanto, vê-se em grande. É uma fotografia muito bonita, ela é belíssima. E depois tem um pormenor que é uma pulseira frisada, mas em torção. A história da torção da matéria, dos pórticos torcidos, das clínicas da PT empresas, onde esse símbolo está representado de outra forma, mas está. O princípio deste crime, os ovos de Salazar, os quadros do Tribunal Constitucional, que são linhas que continuam a correr até agora. Ninguém esclarece estas coisas, pum, 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 pum. Ter essas leituras dos ovos de Salazar e dos quadros e do pórtico me parece uma pichagem, vejam lá, você ironia maquiavélica de nazis, num dos antigos fontanários públicos de Lisboa, que há ali nesta zona, que estão funciona há séculos, havia uma pichagem nesse dia que andava lá a passar, porque depois apareceram reflexos de outros quadros semelhantes à galinha sem cabeça, de pernas por baixo, que é um quadro que estava nas escadarias, quando eu lá fui falar com eles e dizer o que é que se passa aqui. E que não tinha ido a concurso, mas não foi escolhido, não é esse, depois vocês falsificaram agora recentemente, para construir mais uma sombra. Porque faz parte das minhas acusações escritas, detalhadas. Foi o que eu disse à
Ana não sei o quê, acho que é Ana. Lá, a secretária do presidente no tempo, obviamente assim para apresentar. Isto parece, já reparou, como isto parece a ilustração do Estado da Justiça em Portugal, só linhas, sem pontos de fuga, sem perspectivas, sem não sei o quê, não sei mais, que era o que eles escolheram. Eu depois havia uma campestre, um retrato campestre de uma galinha numa feira agrícola, podia ser Rua Terra, não sei o quê. É assim, pegava ao contrário a cabeça, assim nas escadarias, em grande, só subia as escadarias. É tudo malucos aqui. E nessas linhas, depois esse quadro começa a aparecer no restaurante que há ali também, do outro lado da linha, entre campos, na zona para cima, onde está a PT com o pórtico da produção. Tem imensas. Tem imensos valores dispostos por diversas fontes e por diferentes intenções, pressuponho eu, e conteúdo. E que eu tenho aglutinado quando, por causa destas supranarrativas, não é, diabólicas, que têm esta qualidade de atravessarem os anos e as décadas, como este caso que estou a relatar outra vez. E, portanto, nesse fontanário público antigo, que já não funciona há séculos, não é há séculos, mas há muito tempo, estava lá uma pichagem que dizia CIA italiana. Está vendo? Agora houve aí uma morte de uma italiana, uma rapariga, um famoso, isto é verdade. É uma coisa diabólica. A pessoa começa a recapitular factos já há 20 anos, no âmbito deste crime de roubo de um filho, de escravatura, expoliação e extermínio. E há sempre pontos de contacto com sangues ou dores ou dores correntes. Hoje, em 2026. Isto é a característica da destruição assim que corre no mundo. Não é? Passou ali uma inscrição destas num fontanário, não é? Que não funciona. Se a italiana deve ser uma remetência mais abstrata no sentido de um grupo de informações italiano, e que se chama, que usa essa terminologia, essa sigla, CIA, porque toda a gente conhece CIA como Serviço de Inteligência, não é? Informações. Nada novo aqui, mas pode ser também alguém a referir uma peça deste Sombra com este valor de uma participação qualquer numa CIA italiana, que se calhar pode corresponder até a uma existência, uma polícia secreta italiana. Mas, senhores, agora que estava ali, entre campos, pichado, no meio desta construção de sombras, com estes valores todos à volta. Isto é um facto. Se foi propositado ou não, que é estranho, não é? Uma pichagem destas não fonte. Há pichagens, até os jovens fazem os grafites e não sei por aí, por todo lado. Mas isto é um valor muito específico, não é? Nestes contextos. Ou pode ser, e parece-me que continua a ser também, como de costume, porque não se esclarece. É absurda com esta coisa desta memória deste Gimbandas e do Tarkovsky, eu gosto das obras, não é? E das questões dos sacrifícios, e não sei o que, tudo isto sempre me interessa, quer dizer, na arte, não só, mas na arte também. E no Tarkovsky, gosto de Tarkovsky. Bom, vinha-me à cabeça que será que aquilo foi uma história. Há uma crise nuclear nesse tempo. Lá para, com as Rússias, não sei se vai para cá. Havia um certo sentido plausível dos atos dele, num plano de entendimento. Eu vinha ontem vinha esta consciência, meta-consciência ao voltar a estas coisas. Também por causa do Ibernestes, da Tendo Piedade, Senhor, da Paixão de São Mateus, que eu gosto muito, gosto particularmente dessa área e dessa cantora a cantá-la, e sempre com isso aqui eu ficava com os pelos em pé, antes de começarem os nazis a trepanar. E é uma música que está associada ao filme, e não só, né? A Paixão de São Mateus, é um filme de Tarkovsky só, né? Mas tinha uma ideia, não sei se isto era até eventualmente como uma consciência partilhada de alguém que sabia que se calhar ouviu Tarkovsky, já sabia isto, e ele tinha sido uma história de expoliação da vida de um arquiteto, porque o homem era arquiteto, não é? Na história. E acho que era um bom arquiteto, não é? Que
que fizeram uma ilusão de tal forma que o levou a um sacrifício, pensando que seria um sacrifício verdadeiro sem ser. Vinha-me esta meta consciência, que é estranhíssima, porque não conheço nenhuma fonte que me reforce este entendimento, primeiro. E depois parece uma contra-história relativamente às noções de sacrifício e de um contexto de uma coisa que me recordo vagamente, nuclear, mísseis e não sei o quê, que estava para. Que não aconteceu, mas que estava uma tensão nesse tempo. É o que eu me recordo. Há muita gente saberá isto desse tempo, não é? E provavelmente na Suécia saberão. Acho que esse filme foi rodado lá, não é? E com esse ator que é sueco, não é? Não sei se é sueco. Que eu gostava do Bergman, é um ator fetiche do Bergman, não é? Assim que eu o conheço. Trabalhava sempre nos filmes, entrava sempre nos filmes do Bergman, não é? Potência, o valor potencial, melhor exprimido em termos físicos, não é? O valor da potência, o valor potencial pode, não é? Porque se não tens, porque é esta escala toda, fazer milhão aqui, acolá, e não sei o quê, há uma energia potencial. E depois há as histórias dos colapsos dos vetores, do erguer dos colapsos, o erguer dos vetores e os colapsos dos vetores, como a gente sabe. A nostalgia também é terrível, não é? É o pináculo que o alto do mundo. Diz o menino ao pai, quando vai a polícia, então ele acha que isto é um caso que foi real. Estava à espera do apocalipse, então meteu a família, fechou, trancou a família e ele mesmo em casa durante não sei quantos anos, até que alguém traz chamada a polícia, não sei o quê, e o miúdo sai e está com o pai, e lá naquilo é umas carpas e não sei o quê, e Pináquio, questo é Pináquio più alto del mundo, que é exatamente a frase que está nessa história breve do Manana. Eu já conhecia a história breve de Manana, portanto, quando vi o filme de Tarkov, salvo erro, e a seguir a nostalgia, no tempo. É. Não é? A pessoa fica louca com estas coisas. Porque pensa que com alguma substância podem ter sido expostas, fabricadas. Se calhar o filme Nostalgia já existia. Se calhar um gajo sabia isso, não sei o quê, não sei o quê. Não sei se nunca vi as pranchas originais. Uma casa editorial de garantias de autenticidade, de genuinidade da obra dele. Nem sei se esse é o problema hoje. Tudo é falsificado e alterado ao minuto. Portanto, qual é a capacidade de cada vez maior ou menor que as pessoas têm de averiguar a verdade e poder juntar as peças com o valor certo, depois de verificar? Ninguém, cada vez menos. Tudo o que é autêntico, que antigamente a gente tinha um selo de autenticidade, sabia, posso confiar nisto. Hoje em dia é falsificado também. E o sacrifício, a ideia do sacrifício, não é o arquiteto, é o louco, o aparente louco, que se sacrifica pelo fogo imolado, e uma quebra de uma promessa do poeta russo, que morre, no meu entendimento teológico, morre por falta de ter cumprido essa promessa. O que eu quero dizer com isto é que esta ideia de sacrifício também está presente de alguma forma. Está presente na obra toda do Tarkovsky. Isto para mim é óbvio, é por isso que eu gosto dele. Mas é também por isso que eu gosto dele, né? Pela questão de sacrifício, porque é uma questão muito capital na religião, como sempre. Eu sempre, desde pequeno tenho engulhos com as questões dos sacrifícios. Mas está nesse filme, não é? E depois tem esta culturação destes valores colaterais passados não sei quantas décadas e não sei quantas, com mortes. Se eu meter nada nisto, há 6, 7 pessoas mortas, uma mulher, 6 astronautas. Um astronauta e 6 astronautas, por exemplo. Se eu meter Nova Iorque por causa da viga, não sei, já estou em 3.000 pessoas. Este tema está na nostalgia, não é? É como uma coisa terrível isto tudo, porque esta história, uma das histórias breves
das duas sequências, pois há estas coisas ainda por cima, estas máscaras editoriais que podem ter sido preparadas, acho eu, não é? Então aqui compro 2 livros das histórias breves de Banana e aparece num, falta-lhe uma história, noutra há outra história. Hum, Se eu perguntei isto, mas eu não tenho telefones, não sei, se fosse investigador, não sei, e tivesse telefones, nas sociedades não excepcionadas de direito e democracia. Pegava o telefone e dizia, você é o editor e não sei o quê. Isto foi assim e tal. Então eu dei-me logo o contacto e tal. Eu ligava para lá e falava, percebia eventualmente se tinha havido 2 edições revistas em termos do conteúdo da própria edição, que justificasse existir 2. Porque eu tenho 2 às páginas tantas, em 95 ou 7, ou não sei. Descobri numa livraria, estava a ver as revistas, vi aquela que eu já tinha, abro, faço isto, está aqui uma história que não está no outro, que eu tenho. Eu acho que isto é preparado. Acho que isto foi preparado. Mas pode ter esta lógica. Porquê? Porque há revisões editoriais nestas edições, então, de cómics, de séries, ou de histórias, ou de conjuntos de histórias, não sei. A pessoa não sabe, portanto, fica logo, está a ver, um embrulho para o futuro, para a eternidade da cola. E depois, porque aquela história da biblioteca, não é? Uma referência, uma referência ao filósofo, então este que morreu, mas o outro, o italiano, não é? Acho eu, indiretamente. As bibliotecas e do conhecimento literário, as velhas discussões da humanidade. E depois a rapariga vagueia no espaço, a terceira rapariga se tornar decidido sexualmente, não é? Numa nave, não sei o quê. E aquilo deriva no espaço em cima de uma viga que é, pela dimensão metálica, uma viga de um arranha-céus, como por exemplo para as Torres de Nova Iorque. Não, de tempo nem pensei nisso, achei estranho sempre aquela imagem do eco dela em cima de uma viga a vaguear no espaço. Mas na NASA estava já em cima da mesa na minha consciência. Não no tempo eu comprei essa revista, mas pouco tempo depois. Mas deve ter sido partes integrantes do processo dessa tragédia. E depois, mais recentemente, isto é uma viga que, pelo tamanho, podia ser uma viga de um arranha-céu de Nova Iorque, como estou a ver. E a coisa fica ainda mais estranha na minha consciência por estes valores que eu lhe posso atribuir, está a ver? Por sua vez, também há uma ideia de cápsula, não é? E espacial, nessa história específica que estou a falar. A rapariga é um monstro que acaba por se definir, ou é uma massa informe que se acaba por se definir por uma belíssima mulher. Não é? A história, mais não chegaria, por exemplo, a história onde está a morte do nessa coleção, nessa edição está até o Len morto e mais não sei o quê, e valores de tsunami do diabo, naquelas não sei o que coisas, e mais não sei o quê, do Bao, Yurni, não sei o quê, que tem uma ressonância específica de nome, inclusive é aqui no domínio deste ICOM. Uma pessoa fica embrulhada, no mínimo dos entendimentos. Mas isto é o que está a passar. São embrulhos de escala global, em seus ciclos. Porque não se corta os ciclos, não se diz, pum, acabou. Foi assim, assado, cozido e frito, fez mal, pum, apanhámos um caralho. Não foi assim, porque enlouqueceram já, muita piada, foi uma brincadeira, não teve consequências, pum, acabou. Não se mata, não se prende. Mas, senhores, está uma escala global, a potência destes embrulhos e sombras é do tamanho do universo, à volta da Terra, pelo menos. O primeiro filme que eu vi do Tarkov Salgueiro foi o Dune, mas não gostei. Aliás, nunca percebi aquele filme nesse tempo. Não é? Acho que. E nunca mais o revi. Há mensagens que me digo, quando tiver tempo, no caixão. As pessoas não têm tempo para nada a não ser tentar sobreviver nesta loucura nazi real. No caixão, talvez tenha tempo para eu rever esse filme, talvez mudou de opinião, mas acho que foi o primeiro contacto que eu tive com o Tarkovsky. Não foi agradável, porque não gostei do filme. Mas não o entendia, não sei, é qualquer coisa que eu não tive tempo de ver outra vez o Dune. De ver outra vez o Dune para perceber até esta coisa.
Mas comecei a gostar dele quando comecei a ver os outros filmes dele e comecei a gostar verdadeiramente de Tarkovsky. São lá das Suécias, os vikings, como eles chamam, e andam aí a investigar estas coisas. Também falei outra vez estes factos das mortes do Ted Palmer, do Olaf Palmer, do Ted Kennedy e do Zanaki, destas tremendas confusões e enigmas e não sei o quê, que se estendem também por décadas. Cá, aí o grupo, se calhar, andam a investigar estas matérias. Não sei. É muito estranho. Depois roubaram-me esse material do Zânio, roubaram-me aqui de casa, dos meus arquivos. Nomeadamente esse DPD do apoio, onde estava o Ted Kennedy e a mulher, cá em Lisboa, e onde ele mostrava uma fotografia de uma, em África do tifo. Nunca tinha visto o efeito, salvo erro, do tifo na pele e na carne humana. Uma coisa improvisada, assim, uma maca de madeira e debaixo de uma choupana, assim, com uma espadinha. Essa epidemia do tifo. Roubaram essas coisas, está a ver? Depois isto está nos revistas francesas, depois nos valores vão até ao 9 de 11. Não será necessariamente o tifo, não é? Do tifo, nessa coisa dessa francesa revista fotojornalismo e fotoarte, se é que eu posso caracterizar assim. Há um álbum, não é? Que é a capa de um álbum também, onde está essas mãos. Quando eu percebi isso, também fiquei assim, então esta imagem que eu conheço da candidatura do Zanha, quando ele cá teve, e há um DPM, porque ele começou, o Ted Kennedy teve esse papel, fez essa coisa, bem, como eu já vos disse, né? Foi na América, como congressista que era, foi o primeiro a alertar para a consciência da América sobre o que seria a pobreza e as doenças, que seriam as nutrições das crianças, não sei. Mas eu sempre trouxe Ted Kennedy no coração. Por causa disso, mesmo só, antes de mais por causa disso. E para vos dizer o quê? Porque depois, já que essa fotografia me aparece aqui, deixaram-me no Leprié, quer dizer, ele passou por Lisboa com a mulher e essa fotografia onde ele está com o Zenha a falar, e está o Olaf Palmer também, não sei se o Zenha e o Olaf aqui, não de lado qualquer, lá, eventualmente da Suécia, mas não sei, como declaração de apoio político, não é? E depois vejo essa fotografia numa dessas capinhas, dessa coisa estranhíssima, com esse título também. Truncagem semântica de porno-registro, não sei o que se fala de vinis, mas são vinis com um título que é de porno. Portanto, estamos a falar desta história interminável dos abusos e dos registros de abuso, e não sei, onde está uma foto numa capa de um livro. De um disco que eu já nem me recordo, mas que eu vos mostrei, analisei isto por escrito, ilustrado, fundamental, né? Em que está essa foto. É a mesma foto da mão. Uma pessoa fica a perguntar, afinal, o que é verdade aqui, o que é que não é verdade aqui, o que é que foi já disposto nesse tempo, com que intenção e por quem. Não há respostas. Depois tivemos agora 3 anos de uma invenção pandémica falsa, senão estávamos todos mortos. E a seguir temos uma invenção já com 4 anos ou 5 de uma guerra. Ou esta ilusão. Concorrência, multa, ai que bonito, braços cruzados, ao lado de uma coluna de cimento, com umas madeirinhas, ai que bonito. Multa Mel, Vodafone e Nossa Centura em 13 milhões de contas. A investigação da Autoridade da Concorrência determinou que a prática já era observada desde 2019, tendo terminado em 2025. Estamos a quantos? 26. Era já observada, quer dizer, já se sabia disto desde 2019 e que terminou e agora apresentam a multa, 13 milhões de euros. Estão a brincar com quem? Vocês fizeram um negócio por baixo da mesa para esconder os roubos. É uma acusação criminal
da minha parte, nos tribunais competentes. A Autoridade de Concorrência multou 3 operadores de telecomunicações e uma consultora por restrição de mercado, com acordo de inserção de publicidade como condição para que os clientes de televisão. Como condição para os clientes de televisão. Portanto, aparentemente estes 3 telecoms, terroristas como todos, tinham um acordo de inserção de publicidade nos contratos que estabeleceriam com clientes de televisão via os serviços das operadoras de telecom. É isto? Sabem escrever português? Ainda que não identifique as operadoras em causa. Ai não? Então estão identificadas ou não estão identificadas? A consultora é que não está identificada ao caralho. Vocês são manhosos criminosamente. O comunicado remete para um processo de 2021. Então isto conhecia-se desde 2019, meteram o processo de 2021, pode ter algum sentido lógico, da limitação de tempo, habitual da justiça, ou da injustiça, ou da infuncionalidade da justiça, que identifica então os operadores meus, nós e Vodafone, como a consultora é a Accenture, afinal há uma consultora aqui, de restrição de concorrência por combinarem entre si 30 segundos de publicidade antes dos consumidores terem acesso às gravações automáticas. Quais gravações automáticas? Hã? Que merda é esta? Hã? Às gravações automáticas? Vocês vão brincar com quem, ó caralho? Então há uma entidade reguladora destas matérias e permite um comunicado desta natureza? Hã? Com esta elipse linguística? Quais gravações automáticas? Concluiu-se que o acordo levou a uma abordagem concertada por parte dos 3 maiores operadores de telecomunicações a operar no mercado nacional em conjunto com uma empresa consultora, outra vez, os clientes ficassem, em geral, sem publicidade efetiva de mudança do operador perante a integração simultânea concertada de serviços de televisão por subscrição, ainda que insatisfeitos com a introdução de publicidade de serviço de gravações. Portanto, parte do princípio que este homem, Nuno Cunha Rodrigues, está a dizer que, subjetivamente, sem explicar como, nem fundamentar, que então havia clientes que não queriam levar com publicidade em cima, nem sei aonde, porque está mal explicado. Isto é só manhas, isto é um crime, para o tribunal. E que estavam a ficar chateados e queriam mudar, mas como eles tinham um acordo criminoso de fazer as mesmas ofertas nas mesmas condições, não poderiam mudar. Os clientes ficaram, em geral, sem possibilidade efetiva de mudança do operador perante a degradação simultânea e concertada do serviço de televisão por subscrição. O que é esta merda? É vírus? Vocês querem a sua demissão e a sua prisão, ao caralho. A concorrência entende que a prática permitiu impor condições que globalmente prejudicaram os subscritores sem o risco da disrupção concorrencial. Prejudicaram sem o risco de disrupção. Então, a disrupção seria o risco. Teve implicações concorrenciais negativas no setor das comunicações eletrónicas em Portugal. Como se caracteriza por especialmente propensa à consultação de comportamentos. Comportamentos. Crimes agora são comportamentais. A investigação desta entidade mostrou que o acordo teve em vigor pelo menos entre 1 de agosto de 2019 e 1 de maio de 2025, momento em que ocorreu a suspensão da comercialização dos espaços publicitários em questão. Por obra e a graça do Espírito Santo, foi. A Autoridade da Concorrência nota que não identifica explicitamente as empresas sancionadas por várias intimações dos tribunais administrativos requeridas por empresas visadas noutros processos, no sentido de prever a sua identificação em comunicados relacionados com a adoção de decisões condenatórias por parte do supervisor. Foda-se. Ainda assim, como o processo é público, é possível perceber de quais as empresas de telecomunicações visadas, identificadas as empresas de A a D ou AD. Vocês são do caralho. É possível perceber que a primeira terá pago uma coima de 5,17, com a segunda a pagar 4,06, a terceira está prevista, portanto não pagou, 3,876, então porquê? Arredondados às casas das centenas e às casas das dezenas. Vocês é só mambo-jambo para enganar as pessoas, ou caralho, isto é um crime! Cometido por quem emite este comunicado ou quem permite esta merda sobre matérias desta natureza, sendo que estas matérias são reais, são crimes, mas são crimes menores relativamente à problemática que existe no setor, oh caralho. Isto é feito para que vocês não tomem as medidas necessárias e para continuar a proteger estes caralhos, esta destruição do país. Esta gente presa perante um tribunal.
senhor, esta entidade perante os tribunais aos quais estou-me a interessar, mas parece que existam e que exerçam a atividade de acordo com a lei e sem sujeitos a outros interesses fora da lei. A participação ativa no roubo do Canal Zero, no âmbito do crime do roubo do meu filho e por extensão sobre o roubo do meu filho e sobre a situação indefinida dele desde 2007. Como sabe, estas coisas passaram pelas telecoms. Acuso o acessoriamente derivado e conexo deste crime, crime de escravatura, tortura, expoliação e extorsão. Toda a essa comissãozinha, não sei de quem. O que eu não vou pôr, já tenho aqui, comecei a gravar, começa-me um cabrão aqui a martelar. Isto é crime de tortura, quer este filho da puta preso. São o quê? 20 e 31, sábado. Começa-me aqui a martelar. São crimes de tortura cotidianos, ao longo de 20 anos. Agravante. Quer este filho da puta preso para o resto da vida. Este vídeo tem 3 partes. Tem uma parte que é uma remuneração, um exercício para quê? Para alimentar sombras e crimes e continuidade de crimes e fantasias. Onde é que estão as respostas? Tudo o que eu vos remunerei agora é devido aos vossos discos online, que passam pelas operadoras, como sempre, com essas histórias dos auras e do miúdo com a paralisia, e vai até aos Covid, e vai ao 9 do 11, e vai a não sei mais, não sei o quê. Todos estes factos que eu vos remunerei em chapéu são descritos em todos os detalhes analíticos, com ilustrados, quando é caso disso, para sustentar os raciocínios, as deduções, os postulados ao longo de 20 anos em trabalhos que vocês, via as operadoras, roubam sempre online e roubam aqui com os vossos gangues associados em casa, todas as noites. Venha-me falar da degradação dos serviços de comunicação das televisões difundidas pela internet nestes termos, para a conversa passar a outro nível. Se tiver tomate, seu filho da puta de assassino. Tem uma parte que é uma remuneração, não serve de nada, mas estou a esperar a resposta pelos tribunais. Portanto, isto é informações que são postas e escassas em função das vossas construções mediáticas online criminosas, para obter informação para alimentar o vosso circo nazi. E depois há esta parte relativamente a esta notícia, se isto é uma notícia, nem é um crime antes de ser notícia. E há uma outra parte sobre os crimes também, via as operadoras e um prestador de serviços, que continua sem sede e aberta para receber queixas inclusive, chamei Google, com serviços pagos de aplicações que são roubadas, não sei o quê, para continuar a roubar sobretudo o quê? As músicas. Neste caso são aplicações com que eu faço música, como sabeis, vale uma pipa de dinheiro, mais do que estas comas todas juntas, se calhar num mês, ou 2, ou 3. Sabe? Esse procedimento judicial contra os senhores, contra o governo, essa brincadeira hoje desse palhaço nazi, primeiro-ministro, assim, é a chave inglesa, não é? As chaves inglesas é que fazem assim, têm 2 casinhos, apertam assim. Há os ponchinhos os pinchinhos do Moedas Miguel, do Lagarde noutros contextos, a chave tem uma raiz anterior, é um código, aperta aí a veia cava para ver se o matas, antes de se acusar formalmente. Isto é verdade, meus senhores. É assim que vocês constroem as ilusões e é assim que vocês fazem aquilo que fazem nas costas. Está aí uma história com os ingleses e não sei o quê, até com proximidade como sempre. E você está-me a fazer isto, porque isto é uma atividade do Governo Nacional. O senhor tem alguma obrigação, compromisso com quem, no ato do seu governo, de me aparecer num púlpito como está aí hoje, numa fotografia, a fazer a chave inglesa? Que interesse é que o senhor defende? Portugal ou de quem? A ver se a gente se entende. É um crime, continuei a pedir uma data de captura internacional contra o Primeiro-Ministro, o Presidente e o Presidente da Assembleia da República, todos carregaram estas funções públicas desde o princípio deste crime de roubo do meu filho em 2007. Estou acusado de suspeita de assassinato. Se a realidade é essa, naquilo que se pode perceber da mal
enumeração da realidade própria nesta notícia. Qualquer criança de 4 anos que leja isto e o que é que se passa aqui, que fantasia é esta, incriminatória de quem? O que é que vocês trocaram por baixo da mesa? Umas multinhas? Meus senhores, o roubo é verdade, o abuso, a publicidade, só que a publicidade, a degradação das condições das gravações. Quais gravações? De áudio, vídeo, sexo, de abuso de criança, o que é o caralho? Não sei se sabe, são temas que estão em cima da mesa, com questões até da nova ordem mundial pós-9/11. Ponto 1. Tem toda a razão, se calhar, essas coimas e não sei o quê. O problema é que está a ser tudo roubado através das telecomunicações e estão a ser construídas coisas com publicidades subliminares noutros serviços de mesma natureza na sua essência, publicidade associada a diferentes portais e diferentes conteúdos, não só de televisão ou gravações de quê? Específico. Como também daí deriva mortes. Portanto, só as autoridades portuguesas, o Estado não atua no sentido de proteger a República e os seus cidadãos, é cúmplice e tem suporte esta acusação de suspeita de contribuição para a morte, ou seja, de assassino e de assassinato. Contra a República Portuguesa e contra o erário público, meus senhores. Os roubos que lhe estou a falar são de montantes largamente superiores à soma dessas 3 pontinhas. Não sabem? Trocas aqui por baixo da mesa, que é o que isto configura, esta notícia criminosa. Contra a República no plano do dolo económico, e do prejuízo económico ou financeiro, como também contra a segurança da própria República. Esta desregulação, esta bandidagem à solta, o senhor sabe perfeitamente, creio eu, que eu não consigo fazer chamadas ou ceder as minhas contas mesmo pagas de serviços já há 20 anos no âmbito do roubo de um filho, de escravatura, com tortura e continuada de homicídio. São problemas de segurança nacional, individual e coletiva. Isto não é só feito a mim. Ser legisladas e regidas, quer dizer, a lei tem que atuar, os organismos competentes têm que atuar quando é de atuar. Uma ponta à outra, meus senhores. Esta história da publicidade, a ver se a gente se entende o histórico disto, é? Quando as televisões não estavam na rede, é a mesma coisa, hoje estão na rede, não é? O mídia mudou, mas os serviços de televisão, grosso modo, a gente pode enquadrá-los e entendê-los de uma forma semelhante. As raparigas pivôs não se começaram a despir, entretanto, por estarem na rede, não é? Os noticiários. O que é que as televisões fazem? Dão notícias, produzem notícias e produzem entretenimento. Filmes, séries, concursos, não sei o quê. Os conteúdos, chamam-se, não caem de Marte. São cadeias de valor, de criação, de riqueza, não sei de quê. Tem um conjunto de obrigações legais. Uma delas era, por exemplo, a referência às pessoas que participam de uma determinada obra, seja um concurso de televisão 1, 2, 3, de abusos de crianças ou não abusos de crianças, seja uma série musical, seja o que for, ou uma notícia. O telejornal foi feito por estes jornalistas, o diretor é este, não sei o quê, nha. É assim que as coisas funcionavam. Quando a questão da publicidade começa a apertar aparentemente pela concorrência, o que é que se começou a fazer? Bem se recorda que começou-se a passar os créditos dos filmes, por exemplo, ou das séries, ou seja o que for, nos telejornais isso não acontecia. Geralmente passavam em rodapé, quase no final. O jornalista tal e tal e tal e tal e tal e tal. Já assistiu uma velocidade que as pessoas médias leem ou não leem? É uma ofensa degradada do serviço de comunicação pública ou não? Privado ou público? Comunicação sobre assuntos públicos. Os filmes e as séries começaram a acelerar as fichas técnicas a 300 à hora. Para quê? Para que encurtar o tempo. Sabe que uma ficha técnica de um filme ou de uma série tem 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos. Depende. É uma chatice. Então estão a comer 3 minutos num espaço que existia intermédio entre séries, entre concursos, entre telejornais, que era publicidade. Chamava-se blocos publicitários. O mercado funcionava desta maneira. Prime time, à hora de jantar, as
pessoas tinham antes de telejornal um bloco, sabiam tanto os espectadores como quem pagava a publicidade e investia na publicidade para vender os seus produtos, os seus bifes e as mamas da rapariga do telejornal. Eu sabia que estava a pagar, pagava X por um spot de 20 segundos ali, custava às 8 horas X. Se passasse à meio-dia, se calhar custava X menos 3. E se passasse à meia-noite, custava X menos 4. A coisa hoje chega ao ponto de que a gente está a ouvir obras tipo videoclipes com durações curtas, de 3 minutos, e serem fatiadas de repente, sem aviso, por uma publicidade intersticial nos serviços de televisão ou mídia, rich media online. Pode ser, meus senhores. Uma coisa é publicidade, mercado, negócio, regras e não sei o quê. Outra coisa é estes malucos fazerem, inclusive, a parte perigosa, induções e manipulações de consciência a níveis súbitos que a maior parte das pessoas nem percebe que eles conduzem a guerras, a confusões e a mortes. E depois dizem que é negócio. Nem isso eles conseguem dizer. Já pressuponho que não sejam as agências de publicidade diretamente a fazer isto. A não ser quando vocês fazem atricos eleitorais. É um hábito em Portugal desde o tempo da eleição de Cavaco com os brasileiros publicistas. Cristina até tem ali um referenciado nos álbuns das bombas de Londres, das chaves de Londres. Era a criatividade na publicidade. De uma conferência de um outro, agora nem me recordo o nome, cá esteve em Portugal nesse tempo. Está lá um bilhete da conferência desse senhor, onde ela traído pela Macanini, não sei o quê, ou se calhar deixou para o futuro dizendo que o atrico foi preparado por ele e não pelo outro que anda aí, que depois ficou cá, e depois deixou o socialista a seguir, e não sei o quê, como quem vende sabonetes pelo cu dentro. Presidentes e sabonetes aqui, em vez desse tempo, há diferença. Desculpai os termos no meu direito integral à liberdade de expressão, mas a ofensa é vossa. Há 20 anos neste país sem saber de um filho, não consigo nem fazer uma chamada, nem receber uma chamada. Todos os serviços pagos nestas áreas servem para encherem na por cima o dízimo surplus aos bandidos, roubam tudo. A ofensa é vossa. Espero que não tenhais a profissão de uma pérfida inteligência de pensar que eu é que sou um ofensivo. Como vos disse, mais um Google Play há uns tempos, poucos que vocês assistiram aqui, trocaram a fatura e o caralho em casa neste regime de filhos da puta, de assassinos e ladrões. E atualizei os instrumentos, não tirou as medidas de limitação de tempo no lockdown. E este aplicativo é da mesma empresa, pelo que sei, e não consigo aplicar tendo pago aqui os instrumentos. Vou mostrar como é que isto é. Celo. Ganho ao VIP, que sei quê, com 4 já que paguei, para o outro. Imaginemos que teria que se pagar mais para ter outra vez os instrumentos. E vai aqui, atualize, não atualiza nada. Esse é que é o problema. Que as pessoas continuam com as contas sequestradas, a foder tudo, a roubar. Que é um céu que me foi aqui cortado, ao filho da puta. Esta gente presa, filho da puta. A começar pela Comissão Europeia, cabrão. Não ganha juízo nesta merda, destruidor do mundo, filho da puta, esclavagista, assassino de crianças.